Porque olha só, o negócio é o seguinte, Fluminense e a virada de chave pro lado errado. Vamos ver aqui, trave a trave, mano. Tempinho bom que a gente não vê nada do trave a trave. Vambora, vamos ver. O futebol é um esporte cheio de surpresas. E quando digo isso, não falo só por falar, porque isso é realmente algo sério. Todos nós nos deparamos com surpresas agradáveis e outras nem tanto. E é por isso que, por vezes, times que tiveram uma excelente temporada passaram a viver um verdadeiro pesadelo no ano seguinte. Mas o contrário também acontece. Para exemplificar melhor a situação, tivemos o Cruzeiro, que em 2017 e 2018 foi o vencedor da Copa do Brasil, mas que viveu o pior ano de sua história em 2019. E temos um vídeo falando disso aqui no canal. Mas agora, o que traz isso à tona é o fato de que atualmente estamos vendo algo um pouco parecido acontecer com o Fluminense, que Até pior, né? Porque ganhou a Libertadores, até pior. de atual campeão da Libertadores e da América, hoje se encontra numa difícil situação quando o assunto é o Campeonato Brasileiro. No momento da gravação deste vídeo, eles são lanterna da competição. E é justamente Esse vídeo foi gravado, foi 4 dias atrás. Hoje, para quem estiver vendo no perfil de corte, hoje, no dia que eu faço a live, é dia 15. Antes o Fluminense estava na lanterna, agora ele segue na lanterna. Vamos seguir o vídeo, era só isso mesmo. a maioria das pessoas que acompanham o futebol brasileiro se acostumaram durante os últimos 2 anos a ver um futebol envolvente jogado pelo Fluminense, o dinizismo, que por né? vezes foi tido como o mais bonito do Brasil, especialmente pela filosofia e figura do técnico Fernando Diniz. Um futebol onde sempre se prezou por ter a posse de bola, Colocou o Manchester City na roda, tá? Ah, mas perdeu de 4-0. Isso aí é detalhe, você tá se apegando a detalhe. toques curtos, mesmo dentro da sua grande área. É uma estratégia um tanto quanto perigosa, mas que visa cansar o adversário e encontrar o caminho do gol por meio desses mesmos toques de bola. E de fato, durante essas últimas 2 temporadas, isso parecia algo até inovador de certa forma e eficiente, ao menos no nosso futebol, pois foi assim que o Fluminense conseguiu conquistar alguns títulos, como o Estadual de 2023 e o título mais importante de sua história, a Libertadores do ano passado. E isso foi feito com uma campanha histórica, eliminando times conhecidos e tradicionais, com direito àquela virada épica contra o Internacional em pleno Beira-Rio. Que claro, tem a questão do Ener Valencia, mas a gente comenta isso num vídeo específico sobre aquela Libertadores do futuro. Pois bem, mesmo com momentos brilhantes e com um elenco barato, cheio de veteranos, mas eficiente e focado no seu objetivo, o tricolor carioca vive hoje maus momentos diante de um esquema tático que ficou manjado, Nossa, essa defesa do Vasco, o Cano faz gol do meio de campo, Deus me livre, cara. e que uma forte marcação facilmente é capaz de neutralizar as jogadas e a outrora eficiente estratégia tricolor. Mas antes de falar sobre o momento atual do Fluminense e tentar entender o que se passa com o time do ex-técnico Fernando Diniz, vamos voltar um pouco no tempo, mais precisamente em 2019, em sua primeira passagem no clube, para tentar comparar esses 2 trabalhos feitos em momentos diferentes e também acompanhar parte da trajetória percorrida até aqui. E assim, quem sabe, a gente consegue encontrar uma ou mais respostas plausíveis que expliquem melhor o que vem acontecendo. Ainda em dezembro de 2018, o Fluminense anunciou o técnico Fernando Diniz como comandante do time para a temporada de 2019. Nesse momento, o clube passava por diversas dificuldades financeiras e de gestão, algo que já vinha se arrastando desde a saída da Unimed como patrocinadora master do clube carioca. Devido a esses problemas, a folha salarial não poderia ser outra senão uma das menores de toda a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Era um time que tinha dívidas, especialmente salariais, mas que ainda tentava fazer o possível para sobreviver, para brigar por títulos, como o da Sul-Americana, e principalmente para escapar do rebaixamento para a Série B. O ano começa talvez sem muitas expectativas, dado a sua atual situação na época, mas com alguma esperança depositada no novo treinador, uma vez que ele havia feito bons trabalhos em outros clubes, como no Audax em 2016, pois além de ter sido a Grande Sidão. sensação do Campeonato Paulista, foi o que revelou o Diniz como técnico e o fez se tornar vice-campeão da competição. E O mesmo campeonato que, de alguma forma, fez o Diniz ir pro São Paulo, fez o Carpini também pro São Paulo. Se eu sou diretoria de São Paulo, eu paro de contratar técnico promissor do Campeonato Paulista, tá ligado? Não dá bom, não. o Audax jogava um futebol vistoso. Passado o tempo, o time até vinha jogando bem e contava com caras como Pedro, que é cria de Xerém, Luciano, Caio Henrique, Luxou?
hoje lateral do Mônaco, e Paulo Henrique Ganso, certamente a maior contratação do clube naquela janela. Mas apesar de jogar bem, o time não conseguia vencer, o que não resultava em algo bom e concreto, mesmo avançando de fase na Sul-Americana e com alguns jogos épicos, como naquela virada por 5-4 contra o Grêmio, em plena arena do Grêmio. Por fim, o time de Fernando Diniz não conseguiu demonstrar segurança para a diretoria do clube, que o demitiu em agosto do mesmo ano, após deixar o time na zona de rebaixamento do Brasileiro. O ano acabou sendo bem difícil para o tricolor, que além de eliminado nas quartas de final para o Corinthians na Sul-Americana, ainda brigou até as últimas rodadas do Brasileirão para não cair. Após mais um ano de dificuldades, 2020 se inicia com a mesma cara para o tricolor. Um baixo orçamento para investir, mas dessa vez com um certo diferencial. Ainda na metade de 2019, o advogado Mário Bittencourt foi eleito como presidente do time. E se em 2019 muito não pôde ser feito durante o primeiro semestre de sua gestão, as coisas começariam a mudar de 2020 em diante. Logo no início do ano, o presidente Mário e toda a diretoria teve tempo para tentar arrumar a casa o máximo possível, trazendo alguns reforços não muito conhecidos e um novo treinador, que dessa vez foi Odair Hellmann. Hellmann consegue organizar bem o time e até consegue bons resultados, sendo vice-campeão do Campeonato Carioca para aquele Flamengo ainda muito forte e destacado de 2019. E ainda com aquele problema mundial que estourou naquele ano e os atrasos causados no calendário, ele deixa o time numa posição confortável no Brasileirão, mesmo após a eliminação vexatória para o Atlético Goianiense na Copa do Brasil, e antes disso, na Sul-Americana ainda na primeira fase. Além do mais, esse período marca a volta do ídolo Fred, que após 3 anos retorna ao clube onde mais se destacou, agora para jogar seus últimos anos como profissional. Após sair do clube devido à proposta de um clube dos Emirados Árabes Unidos, já próximo do fim da temporada, Hellmann deixa o tricolor apto a disputar o resto do campeonato sem grandes dificuldades, ao menos no que diz respeito ao Brasileirão, que ao fim se encerrou com o Fluminense sendo comandado pelo auxiliar técnico Marcão, que fez com que o clube terminasse aquele Brasileirão com a 5ª colocação, um lugar bom o suficiente para garantir uma vaga na Libertadores do ano seguinte. E assim, mais uma temporada se inicia, ainda com atrasos devido ao calendário de 2020 ter sido prejudicado pelo aquele grande problema, o Fluminense dá continuidade a uma rivalidade acirrada no Campeonato Carioca, onde pelo segundo ano consecutivo tivemos uma final entre esses dois grandes times, mas, mais uma vez, o rubro-negro leva a melhor e fica com o título. Hora de virar mais uma página, pois sob o comando de Roger Machado, desde o início da Mas é só nome de lenda também, né? Meu Deus do céu, todo respeito aí, mas meu Deus do céu. Temporada, o Fluminense volta a disputar a Copa Libertadores da América após longos 8 anos desde sua última participação em 2013. E sua campanha não foi ruim. O time fez uma boa fase de grupos, da qual se saiu líder, venceu times como River Plate dentro do Monumental de Nunes, em uma noite inspirada de Fred, avançou para as oitavas contra o Cerro Porteño e só caiu diante do Barcelona de Guayaquil, em 2 partidas que terminaram empatadas por 2-1 na ida e 1-1 na volta. E com isso foi eliminado pelo critério do gol fora de casa, que já é extinto e que realmente atrapalhava muito o futebol. Se nada deu certo nas Copas, já que a eliminação também aconteceu nas quartas de final para o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, as coisas caminharam até que bem no Brasileirão, pois mesmo com a demissão de Roger Machado após a eliminação na Libertadores, Marcão mais uma vez assumiu a bronca para trazer um bom trabalho e garantir o time na... Inclusive agora, eles só não mantiveram o Marcão após mais uma vez demitir o Diniz, porque parece que o Marcão ele seguiria uma filosofia meio parecida do Diniz e o pessoal queria tipo um ar novo pro time, e aí trouxeram o Mano Menezes. Acertaram? Bom, só o tempo dirá, acho que não, mas tudo bem. Na pré-Libertadores de 2022, após terminar o campeonato na 7ª colocação. E no novo ano, as novas metas apareceram para serem atingidas. Se 2020 e 2021 foram bons em comparação aos anos anteriores, 2022 seria... Em 21, nesse momento, se eu não me engano, o Diniz estava dando o ar das graças lá no Vasco, né? Fazendo besteira lá no Vasco. Ainda melhor, pois é aqui que se inicia todo o projeto que veio a dar frutos em 2023. O Flu começa o ano sob o comando de um velho conhecido, Abel Braga, que até fez bem ao Que depois foi pro Vasco. Fazia vários nada lá, mas foi pro Vasco. Time no início, pois além da contratação de um elenco mais competitivo, com caras mais experientes como Felipe Melo, Fábio e especialmente Germancano, que mais... Bom, hein? Bom jogador.
tarde viria a se tornar ídolo do time, o tricolor das Laranjeiras vai mais uma vez para a final do Campeonato Carioca para enfrentar o Flamengo e dessa vez eles se deram bem, pois venceram o primeiro jogo da final por 2-0 e já no segundo jogo o empate por 1-1 foi suficiente para garantir a taça, título esse que não era vencido desde 2012 e que estavam martelando há uns anos aí. Um título estadual pode não parecer grande coisa, porém ele serviu para dar moral e confiança ao time que nas últimas 2 temporadas vinha passando por lentas modificações, mas que felizmente deram bastante resultado. O problema é que essa confiança logo foi abalada com a eliminação ainda na pré-Libertadores, no jogo contra o Olímpia, pois se a classificação parecia garantida com a primeira partida, numa vitória de 3-1, no segundo jogo a virada veio para o time paraguaio, após vencer por 2-0 no tempo normal. Foi uma eliminação duríssima e dá até para dizer que foi nesse momento difícil que se acendeu a chama da busca da tão sonhada Libertadores em 2023. Com essa eliminação, o clube carioca foi parar na fase de grupos da Sul-Americana e assim o que poderia ser fácil acabou sendo mais uma vez difícil. O time fez uma campanha razoável, perde, empata, vence e no confronto dentro de casa contra o União Santa Fé acaba empatando. E mesmo com um pênalti marcado ao final do jogo, Fred desperdiça e assim tudo acaba em 0-0. Esse empate custou a classificação do time para as oitavas, já que até 2022 apenas o primeiro colocado passava de fase para encarar os times dos outros grupos ou então os que caíam da Libertadores na terceira colocação da fase de grupos. Após esse jogo, Abel Braga entrega o cargo e dá vez para Fernando Diniz. De fato, E aí o Diniz meio que tava no Vasco um pouco antes, ele vai pro Fluminense, o Abel que tava no Fluminense vai pro Vasco, tá todo mundo trocando de posição. A saga começa aqui. Isso porque Diniz começa muito bem, vencendo um jogo da Padrão dele, padrão. Diniz, quando ele começa, você olha pra ele e você fala, que isso, é o Pepe Guardiola? Sul-Americana contra o Júnior Barranquilla da Colômbia, dando esperanças ao tricolor, mas, mesmo empatando e vencendo na última rodada por incríveis 10-1 na Bolívia, O jogo também, né? O Oriente Petroleiro é foda, né? Isso não foi suficiente para classificar, o time já estava fora. O foco então se tornou no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, que foi boa para o tricolor, já que o time chegou até a semifinal para encarar o Corinthians, mas novamente isso não foi suficiente e acabou sendo eliminado após um empate no Maracanã e derrota na Neoquímica Arena. Já no Campeonato Brasileiro, o time de Diniz conseguiu terminar na terceira colocação, ficando atrás apenas do Internacional e do Palmeiras, que havia sido campeão da competição. Mas destaque mesmo foram alguns jogadores, como é o caso de John Arias, Germancano e John Arias, que fez uma partida de final de Copa América monstruosa. Meu Deus do céu, monstruosa. o volante André, que já havia sido a revelação do Brasileiro de 2021. Cano, além de craque do Brasileirão, ainda foi o artilheiro da mesma competição com 26 gols, artilheiro da Copa do Brasil. Pô, 26 é muito, hein? A última temporada da Premier League, o Haaland foi artilheiro com 27. Pô, é quase a mesma quantidade de gol do Haaland, tá ligado? Com 5 gols e, como se isso não fosse o bastante, balançou a rede 44 vezes em 2022, se tornando assim o maior artilheiro do Brasil. E após essa boa temporada em 2022, certamente a melhor desde 2012, o Flu começou o ano bem, com um elenco mais entrosado, com o trabalho de Fernando Diniz mais consolidado, mais entrosado e mais velho também, vamos falar a verdade aqui, né? A galera ali terminava o treino e ia pra fila da INSS, né? Tem que ser falado isso aqui. E respaldado pela diretoria, além, é claro, das novas contratações e investimentos que deram retorno ao fim da temporada. Para começar, uma de suas maiores crises retorna. O lateral Marcelo, ex-jogador do Real Madrid e da seleção brasileira, volta para o clube que o revelou lá em 2006. Assim, passou a ser referência e peça fundamental no esquema tático de Diniz. A importância dele foi tanta que sua estreia foi justo na Libertadores, no primeiro jogo contra o Sporting Cristal, onde o tricolor venceu por 3-1. E logo depois, seu segundo jogo e estreia em clássicos foi justo contra o Flamengo, na final do Carioca. Numa virada histórica e inédita, após perder o primeiro jogo por 2-0, o Fluminense devolveu um sonoro 4-1, com o primeiro gol sendo do Marcelo. E aí depois o Felipe Melo faz a provocação lá e tal. Gol esse que foi uma verdadeira pintura. Título conquistado em cima do rival, era hora de focar os trabalhos nos outros campeonatos. O Flu começa bem, apesar de oscilar por alguns momentos no Brasileirão, mas de certa forma voava na Libertadores, com um futebol muito bonito e até inovador, pois ver o Robson Bambu marcando ali me dá agonia. Ele já foi até embora, tá ligado? Mas ainda me dá calafrios até hoje. O trabalho de Diniz agradava não só a torcida, mas também a mídia. E até mesmo a mídia internacional. Ao menos quando o assunto se mantinha aqui na América do Sul. Mais uma vez, o tricolor encarou o poderoso River Plate na fase de grupos e venceu com uma goleada histórica por 5-1, contra um dos clubes que até então poderia ser considerado um dos mais fortes do continente e mais tradicional e vitorioso da Argentina. Após alguns sustos na competição continental, a classificação veio em primeiro lugar do grupo,
O time encarou equipes como o Argentinos Júniors, com quem empatou no primeiro jogo e venceu a partida da volta, mais uma vez teve sua chance contra o Olímpia e conseguiu vencer ambos os jogos com bastante autoridade. Já na semifinal encarou o Inter de Porto Alegre, que também vinha de uma boa campanha, e tinha até mesmo eliminado o River Plate, a quem o Flu já havia goleado na fase de grupo, e muitos aqui devem saber o desfecho desse jogo. O Internacional jogou melhor ambas as partidas, mas no futebol vale a máxima do quem não faz, leva. Claro que além disso, tivemos um time com mais vontade de vencer e de ser campeão, que a todo momento foi aguerrido e não entregou os pontos, mesmo que saindo atrás após o empate por 2-2 no Maracanã. E com Gabriel Mercado abrindo o placar para os colorados, tudo parecia bem encaminhado. Ener Valencia ainda desperdiçava chances claras, e isso custou muito caro. Quem não faz, toma, uma das maiores regras do futebol. Pois a estrela de um jovem garoto chamado John Kennedy brilhou. Ele saiu do banco para mais uma vez marcar gols importantes, um deles sendo do empate, para logo depois o artilheiro argentino Germán Cano fazer mais um e garantir a vaga tricolor na final após uma incrível virada, calando assim todo o Beira-Rio e voltando à final após 15 anos. 4 de novembro de 2023 foi o dia mais importante da história do Fluminense, pois foi nele que foi conquistada a sua glória eterna após vencer o Boca Juniors da Argentina por 2-1 somente na prorrogação, com gol de Cano e, é claro, com John Kennedy marcando o da virada e o do título após entrar no segundo e ouvir o seu treinador que ele iria entrar e fazer o gol do título. Parecido com o que aconteceu com a Alemanha, com o técnico Löw. Mas aí o Guts não tem um áudio falando, eu tô tranquilo, cara, eu que vou fazer o gol e que não sei o que lá. O Guts não tem essa, né? Mas aí você me desculpa, Guts. Aí o John Kennedy tá um pouco acima. Fazendo a mesma coisa com Guts, que marcou o gol contra a Argentina. O que pareceu uma história de filme foi real e ainda espantou um fantasma que havia sido criado lá em 2008 após um terrível vice diante da LDU. Mas quis o destino e também a recompensa de um árduo trabalho que o Fluminense fez, que finalmente erguer a taça mais cobiçada do continente fosse possível. E esse bagulho que eles colocaram aqui, que na verdade é uma câmera com olho de peixe. Nossa, meu Deus do céu, que bagulho feio. Como é que eles aprovaram isso? Mas enfim. A tarefa seguinte era terminar o Brasileiro sem correr riscos. Tudo estava indo de vento em popa e o time só pensava no Mundial de Clubes e em encarar o Manchester City de Pep Guardiola. Vai ganhar. Acho que vai ganhar. Do City ganha fácil. Eu chuto que Fluminense e City vai ficar uns 3-0 pro Fluminense, acho que ganha. Guardiola, um duelo ao qual muitos estavam ansiosos para ver, especialmente devido ao estilo e particularidades de cada um dos técnicos. Era a chance do Guardiola aprender alguma coisa, né? Em 22 de dezembro de 2023, o Fluminense encararia o time mais forte daquele momento no mundo, que sem dó nem piedade meteu um 4-0 no O Fluminense ganhou, não? Foi 4-0? Rapaz, não sabe. Tricolor, com o primeiro gol acontecendo com menos de 1 minuto de jogo e com um erro de saída do Fluminense, o que foi suficiente para mostrar a diferença entre os níveis do futebol europeu e brasileiro, e também temos um vídeo sobre isso aqui no canal, vale a pena conferir. O esquema tático de Fernando Diniz foi facilmente quebrado pelas altas linhas de marcação de Pep. Mas e a posse de bola? Isso aí você não fala. Isso aí, o que é isso? Ninguém vai falar aqui? 2 minutos tocando bola? Ninguém vai falar? Guardiola, visto que a todo momento, para cada jogador tricolor com a bola, poderiam vir 2 ou 3 do City que impediram facilmente o clube carioca de jogar seu jogo. Brincadeiras à parte, achei bem legal. Tipo assim, tomou sacode, né? Tomou sacode, apanhou de 4-0 do time europeu, assim como o Santos na época contra o Barcelona. Mas realmente, eu acho da hora aquele bagulho de ficar tocando bola ali. E eu acho da hora porque não é o meu time, tá ligado? Se fosse meu time, o goleiro tocando bola em cima da linha, dentro do gol praticamente, eu já teria infartado, eu nem teria visto o final do jogo. Mas como não é o meu time, eu acho legal. Foi aí que ficou um pouco evidente a fragilidade do esquema de Diniz. Se em 2023 foi pura alegria, uma verdadeira lua de mel com a torcida, em 2024 a temporada não está sendo a mesma coisa. De início, muitos entenderam que o time ainda estava em recuperação após uma temporada exaustiva e imensa, que foi Perdeu alguns jogadores, tipo o Nino e tal. De 2023, mas o fato é que o time parece ter se perdido no tempo, logo após as férias de início de ano. Mesmo nos jogos mais fáceis do Campeonato Carioca, nos quais o Flu jogou com times alternativos, as coisas não pareciam tão interessantes. Dá pra dizer que o Fluminense só foi aquele Fluminense que vimos em 2022 e 2023 na partida de volta do jogo da Recopa contra a LDU, um velho conhecido. Isso porque o Fluminense precisava desse título para mostrar sua autoridade e para espantar de vez o fantasma da LDU. De
fato, isso aconteceu, mesmo perdendo por 1-0 no primeiro jogo. No segundo, o 2-0, com ambos os gols de Arias, foi o suficiente para garantir mais um título inédito na galeria de troféus do clube carioca. Título conquistado, então é hora de começar tudo de novo, certo? Mas é nesse ponto que as coisas parecem não ter jeito. Resumindo bem, o Fluminense foi eliminado no Carioca pelo Flamengo, ainda na semifinal, e mesmo com boas contratações, como a de Renato Augusto, Imagina torcer pra um time que é eliminado na semifinal pelo Flamengo. Ainda bem que o meu foi eliminado pro Nova Iguaçu. Douglas Costa e outros bons nomes no elenco, nada parece tirar o Fluminense desse momento tão ruim. E é claro que são boas contratações no papel, porque o Douglas Costa a gente sabe da passagem pelo Grêmio e o que ele fez. Mas para o time, nem parece que o ano realmente começou. O Flu pode até estar bem na Libertadores, pois está classificado para as oitavas, e realmente fez uma das melhores campanhas até aqui. Mas no Brasileirão também tá bem, tá classificando aí pro Brasileirão Série B, ué. Essa classificação ninguém fala, né? é um time que não inova, as peças já não encaixam mais, o Cano segue com seca de gols, o departamento médico segue lotado e o mais importante, o técnico não rendia mais, pois não conseguia nos mostrar nada de novo e assim a torcida já se mostrava mais do que impaciente e estava sempre pedindo a demissão do treinador que há pouco era tão amado e querido. Até o momento da gravação desse vídeo, o Fluminense é o lanterna do Campeonato Brasileiro. Olha só, hoje ele tem um ponto a mais. Quando você está assistindo isso aqui pra galera que vai ver nos cortes, quantos pontos tem o Fluminense hoje? Vai ver, não, agora mudou. Agora tá com 9. Somando apenas 6 pontos. Pontuação essa que fez com que o time acendesse um alerta e demitisse Mas pode também reagir e sair da zona ainda e tal. Pode ser que esse bagulho aconteça, tá ligado? o técnico Fernando Diniz, porque é algo que jamais foi visto antes quando o assunto é um atual campeão da América. O campeonato pode até estar no começo, mas o sinal de alerta já foi ligado, pois o que foi vivido em 2009 e 2013 ficou como exemplo e aprendizado para que não se repita esse ano. Bem, depois de É que 2013, dessa vez, tu vai ter mais a portuguesa pra pagar o pato, não, né? Só pra dar aquela visão, assim, né, mesmo? acompanhar toda essa trajetória, mesmo que de forma resumida, dá pra dizer que muito disso se deve a não Você agora tá cheio de marra só porque o Vasco subiu, né, gozão? Amigo, é difícil ter um momento de felicidade, tá ligado? A gente brinca aqui e tal. Na real, todo mundo sabe que eu sou mal de boa com todo mundo e tal. Eu vou zoar aqui o Fluminense, mas 2 segundos atrás eu tava zoando o Vasco, então o bagulho é esse, tá ligado? mudança de repertório por parte do time, e especialmente de Pô, esse Vasco e Fluminense aqui foi da hora. Foi o que o Rossi acabou com o Marcelo, o Praxedes fez gol. Assim, eu acho que quando você toma gol do Praxedes, você merece tudo de ruim mesmo, tá ligado? Porque pra tomar gol do Praxedes... seu técnico, que de certo modo ficou com seu estilo de jogo manjado. Agora parece até que absolutamente todos os técnicos já conhecem o estilo de jogo de Fernando Diniz e conseguem facilmente desmontá-lo. Além disso, o time parece estar sem vontade, não entrosado e não mais correndo pela bola, quase como se tivessem esquecido tudo que aprenderam até aqui. E isso também se deve muito ao estilo de Fernando Diniz, que é muito teimoso, digamos assim, e não aceita mudar o seu estilo. Ele tem essa convicção e ele vai morrer com ela. Ele mesmo já disse isso em entrevistas, e isso é muito prejudicial. Você precisa inovar. Nessa Eurocopa, por exemplo, a gente vê um time como Portugal, que é uma seleção grande e uma das favoritas ao título, tendo Roberto Martínez como um grande estrategista. Ele tem um estilo de jogo próprio, mas ele não liga de abrir mão disso para confundir o adversário e se sair melhor na partida. No primeiro jogo, Um exemplo meio ruim, mas tudo bem. contra a República Tcheca, Portugal usou uma formação de 3 zagueiros com o Nuno Mendes pela esquerda, algo que não tinha acontecido e não era frequente. E o time conseguiu anular completamente o adversário, não sofreu riscos durante o jogo e conseguiu a vitória mesmo que no sufoco. E eu acho que é isso que falta pro Diniz, analisar mais os adversários, mudar o esquema tático, mudar o estilo de É que o Diniz agora não é mais problema do Fluminense, né? O Diniz já foi. jogo, isso faz bem pro time, e é algo que faltava pro treinador. É uma pena ver um time tão bem encaixado e com um projeto tão bem sucedido se encontrar numa situação como essa. O time está irreconhecível dentro de campo e aparentemente, em vez de brigar por títulos, parece que terá que brigar para não cair mais uma vez, especialmente se as Parece? Parece? Só parece? Você ainda tem dúvida? Assim, só pra... coisas continuarem assim. A solução até poderia estar além de simplesmente demitir um técnico, mas era insustentável a situação de Diniz, porque ele era muito teimoso e certamente ele não mudaria essa ideia para fazer bem ao time e a si mesmo. Nos próximos capítulos dessa história veremos muito mais coisas, como por exemplo, se a recente volta de um ídolo, Thiago Silva, poderá ajudar a mudar esse cenário e dará novos horizontes. Ou se o Thiago Silva vai jogar a Série B, e vamos lembrar que por ter ganhado a Libertadores ano passado, o Flu tem vaga no Super Mundial. E aí, se ele cair, a gente vai ter o Fluminense num dia jogando contra o Operário
E no dia seguinte, jogando contra o Real Madrid, contra o Manchester City, o que confesso que vai ser muito legal de assistir. Horizontes para um clube que atualmente se mostra perdido. Quem sabe no fim do ano nós poderemos estar contando o desfecho de tudo isso e com uma volta por cima do Flu. Mas até lá, você tem que se inscrever no canal, ativar o sino, porque só assim... Enfim, é isso, gente. Posso falar? Eu acho que, assim, o caminho do Fluminense ainda não tá 100% decretado, não. E com isso eu quero dizer que eu acredito que ainda tem uma mínima chance de se safar, tá ligado? Mas como eu falei, é uma mínima chance. O Corinthians também tem passado ali por maus bocados. O próprio Vasco não tá salvo do rebaixamento ainda. A gente, no dia que eu gravo isso, o Vasco tava naquela sequência de 3 vitórias seguidas. Só que eu não sei que dia que a pessoa vai estar assistindo isso aqui. Enfim, tudo pode acontecer. Pode o Fluminense ainda se salvar, o Vasco cair. Pode acontecer, tá ligado? Mas assim... Pra isso acontecer, pro Fluminense se salvar, vai ter que ter uma virada de chave, tal qual o Vasco teve ano passado com o Ramon Dias. E aí, assim, não foi só o Ramon, chegou jogadores que resolviam. O próprio Verratti é um cara que, assim, desde que entrou, desde literalmente o primeiro jogo, ele já chegou fazendo gol contra o Grêmio e virou uma chavinha no Vasco, tá ligado? A torcida também esteve apoiando o time e lotando estádio, esgotando ingresso, mesmo nas maiores tragédias que já aconteceram, e tem que ver se a torcida do Fluminense vai prestar tal apoio. Então, assim, teve coisas que o Vasco teve que eu não sei se o Fluminense vai ter. E até sorte também, porque, sei lá, quando o Payet faz um gol no finalzinho de jogo, gol de falta, um gol que muda tudo, é um pouco de sorte também, é uma sorte misturada com habilidade. Então, tem gol, mais uma vez, de finalzinho de jogo contra o América, que eu acho que é do Paulinho Paula. Enfim, muitas coisas ocasionais que aconteceram pro Vasco conseguir se safar, tá ligado? O Fluminense vai ter toda essa sorte, essa competência, esses acasos? Só o tempo dirá. Pra ser bem sincero, eu acho que não. Eu acho que vai cair. Mas nunca se sabe. Não odeio o Fluminense igual odeio o Flamengo. Mas vamos ver. Foi o Jair? Foi o Jair. Obrigado. Falei que era o Paulinho Paulo, mas é o Jair. Se não me engano, o Paulinho bate a falta, o Jair desvia, não é isso? Enfim, eu acho que o Fluminense cai.